Flamengo. Vou dizer um negócio pra vocês, hein? Pascoal, o que aconteceu sábado poderia ter sido pior, poderia ter sido uma tragédia daquelas para ficar marcada mais ainda na história do futebol brasileiro. Que cenas, Pascoal, o que aconteceu? Eu penso o seguinte, eu tive a oportunidade no sábado de trabalhar aqui nos canais Fox Sports, no Central Fox, na hora dos acontecimentos, na hora que a confusão estava acontecendo pós-jogo. E quando morre uma pessoa, alguém sai machucado de um campo de futebol, de uma praça esportiva, para mim o futebol não vale a pena. Não vale a pena. Ninguém vai em estádio de futebol para morrer, ninguém vai em estádio de futebol para se machucar, vai tentar se divertir, vai tentar ter lazer. Esses caras que promoveram esse tipo de ação aí, eles têm que ser alvo de investigação da polícia. Não é possível que isso volte a se repetir no estádio do Vasco da Gama. Só nessa temporada no Brasileiro é a terceira vez que isso acontece. O Vasco não foi punido em nenhuma das outras vezes. Dessa vez a coisa foi muito séria, muito grave. Não houve briga entre a torcida do Vasco da Gama e a torcida do Flamengo. Uma facção da torcida do Vasco brigou com outra facção da torcida do Vasco e aí se abriu esse clarão na arquibancada, como os senhores estão vendo aí. E aí a coisa degringolou. Bombas de fabricação caseira foram atiradas dentro do gramado, cadeiras, tudo que o senhor pode imaginar foi atirado dentro de campo. Lata, então, inúmeras. Latão de lixo, alguns. Foi um vandalismo com a barbaridade. Bombas, né? As bombas de fabricação caseira. Se você pega o relato do árbitro é muito bom, muito preciso. O Flamengo sentindo lá o gás lacrimogênio e o gás pimenta que foram atirados pela polícia contra os torcedores que estavam promovendo a baderna. Existe a explicação do Eurico dizendo que esse é um lado político, é a política que está efervescendo no Vasco, do outro lado da oposição no Vasco, que não tem nada político, que é briga de facção de torcida dentro do estádio, os descontentes e os que estão tentando promover uma modificação na estrutura toda dos torcedores. Ali é briga de facção de torcida e torcida organizada. A gente sabe que não tem santo, não tem nenhum bonzinho, e é isso que essa é a alegação do que está sendo discutido agora. O fato que foi visto foi uma barbaridade, olha lá, cheio de criança, vandalismo olha, puro. Mulher levando criança, horrores, pequeno, foi um festival de horrores. A Justiça Comum, né, quer promover a interdição do estádio do Vasco da Gama e promete fazer isso até hoje à tarde, assim como tem 2 dias, ou pode... A Justiça Comum, quer pedir, o Ministério Público quer a interdição do estádio do Vasco da Gama imediatamente, e a Justiça Desportiva tem 2 dias para apresentar a denúncia. Ou pedir um prazo maior para arregimentar mais informações a respeito. Mas não precisa de muita coisa, as imagens estão aí. Os jogadores do Flamengo levaram mais de 20 minutos dentro do campo para tentar sair. E quando saíram, foram recepcionados por pedra, chinelos, paus, tênis, bombas, tudo isso relatado pelo árbitro, está tudo no relatório do árbitro, é só parar para observar. Também deve ser entregue o relatório de quem acompanhou a partida lá, o comissário da CBF, que acompanhou o jogo, o delegado da partida, para saber o que aconteceu. Os jogadores estão passando e as bombas estão ali explodindo. É o seguinte, isso que nós estamos vendo aconteceu dentro do estádio. Fora do estádio, há relatos que foi muito pior do que isso que nós estamos vendo. Muito pior. E a invasão das cabines de imprensa... Invasão não, né, Pascoal? As pessoas estão tentando se abrigar ali da confusão. Os jornalistas ajudando, inclusive. Alguns jornalistas foram até agredidos, Flávio. Mas muitos ajudaram. Não, aí não é. Aí são camarotes. Sim, vocês estão vendo os camarotes. Mas teve jornalista que ajudou... Teve jornalista que ajudou algumas senhoras, algumas crianças. O Flamengo saiu depois das 9 da noite. Não, a polícia ficou retendo ali. Agora, esse jogo de palavras, dizer que a polícia que deveria ter feito o trabalho e o Vasco da Gama tentando se eximir de culpa e a polícia apresentando o que foi feito, que a culpa é do Vasco da Gama, na revista, nos problemas, nas bombas, isso aí tem que ser discutido entre eles, o que o torcedor não pode é pagar. Infelizmente, Benjamin, só para terminar, infelizmente, para a Justiça Comum e para a Justiça Desportiva, quem paga é o Vasco, é o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque é ele que deve promover a ordem e a estabilidade no estádio e dar segurança para os torcedores que vão lá. Cabe ao Vasco da Gama. E aí... Se não punir o Vasco, vai punir quem? O Eurico está fazendo... O Eurico está fazendo de tudo para, lógico, ele viu, ele estava lá para evitar que o Vasco... Ontem o Eurico já tinha pedido desculpas. Não seja punido, mas você vê, Flavinho, alguma possibilidade do Vasco
não ser punido? Primeiro assim, não vejo nenhuma possibilidade de não ser punido e vocês vão todos me desculpar. É o Vasco que tem de ser punido. Sim, é a instituição. Não. O Eurico está tentando. Sim, o Eurico esse não sei o quê e tal. Está transferindo a culpa para a polícia. Eu tenho lido e tenho ouvido muita gente falando, mas os torcedores, a instituição, o Vasco da Gama. Peraí. Mas aqui ninguém falou. Óbvio que é o Vasco que vai ter de pagar. Né? Primeiro, o jogo não era para ser lá, a gente discutiu isso aqui na sexta-feira intensamente, inclusive, e eu não achava que o jogo não tinha de ser lá porque ia ter briga da torcida do Flamengo com o Vasco, tanto que não houve. Não houve. O torcedor do Flamengo ficou lá quietinho no canto dela, comemorou os 1.000 e poucos torcedores e tudo mais. O problema é que São Januário não é um estádio que tenha porte para abrigar um jogo desse tamanho, com torcidas tão grandes e tudo mais. Segundo, existe algo muito específico acontecendo no Vasco da Gama. Está muito claro isso. É política? Não sei. É facilitação para entrarem artefatos explosivos dentro do estádio? Não sei. É um bando de malucos que o Vasco não consegue controlar e que deve saber quem são, de torcidas organizadas? Não sei. Pode ser tudo isso junto. Não é o primeiro jogo, o Pascoal falou, foram 3 jogos esse ano já que aconteceram problemas, vai ter um julgamento já nessa semana de um jogo de briga de torcida anterior. Então, essas coisas estão acontecendo no Vasco. Se a direção do Vasco não tem condições de controlar os seus torcedores ou os seus opositores políticos, ou seja lá quem for, o Vasco realmente tem de ser punido e os jogos precisam ser tirados de lá por uma questão de segurança, inclusive dos torcedores do Vasco que querem ver o seu time jogar. O Vasco tem de ser punido muito rigorosamente. O estádio, o São Januário, isso é a única coisa que o Eurico tem razão. Ele não é inseguro, ele não oferece condições subhumanas e tudo mais. Não, é um estádio onde dá para jogar, claro que dá para jogar, né? O problema é quem está indo aos jogos do Vasco. E essas situações estão acontecendo só em São Januário. Jogar no Maracanã, por exemplo, inibe isso, porque nós estamos falando de briga de facções de torcidas organizadas ou facções políticas internas do Vasco da Gama. Então as coisas estão acontecendo em São Januário. Oi? No Maracanã acontecerá. Lógico, ia ficar tudo reunido no mesmo lugar do Maracanã. Não, pera, deixa eu falar, pera um pouquinho. Eu conheço o estádio, todos nós aqui conhecemos. Gente, não entra tanta bomba assim em estádio, nem sem revista. Ah, bom. Então, essas coisas estão acontecendo dentro de São Januário. Por quê? Porque alguma coisa está ocorrendo nesse local físico, São Januário, que não ocorreria no local físico Maracanã ou Engenhão, onde quer que for. Tira o Vasco de lá. O Vasco não pode mais jogar lá. Porque alguém está facilitando... Não é o tamanho de São Januário. Não é só isso. O problema não é o tamanho. O problema é a estrutura de São Januário que permite que essas coisas aconteçam. Eu acho que ano passado quebrou um pau, foi no Maracanã. Eu acho que não é... Não, eu sei, gente, mas foi uma briga de torcida contra a torcida 1. Então, quem está dizendo é o seguinte, lá em São Januário, esse monte de bomba... Há uma permissividade... Claro, alguém está facilitando. Mas isso é uma conivência de alguém. No Maracanã pode ter essa pessoa conivente também. Não, porque a gestão da segurança do Maracanã não é do Vasco. Nós somos do Rio de Janeiro, nós estamos aqui há um mês e tanto. E não temos conhecimento disso. Procede, Felipe, que você está aqui há um pouco mais de tempo, de que 2 torcidas organizadas do Vasco têm sedes dentro de São Januário? Não, essa informação eu não tenho. Né? O Eurico disse que não. O Eurico disse que não. Então, ninguém guarda nada dentro do estádio. Eu vou acreditar. Se isso procede, alguém pode guardar algo dentro do estádio que possibilite isso. Nós estamos especulando, é verdade, nós estamos especulando. Agora alguém tem que responder essas Flavinho, o que eu posso dizer com propriedade, por também ser repórter e por frequentar o Vasco da Gama em algumas oportunidades, é que o estádio de São Januário está defasado em relação à estrutura do futebol. Por exemplo, o Flamengo ontem, aliás, no sábado, não teve sequer uma sala de imprensa cedida para que o técnico Zé Ricardo pudesse dar uma entrevista coletiva, porque não há espaço. Isso não tem cabelo. A tribuna de imprensa do Vasco da Gama é apenas uma cabine para 8, 9 televisões. Ou seja, as pessoas pouco conseguem sequer ter o acesso à janela para conseguir assistir o jogo de tanta multidão das pessoas. Ou seja, e a cabine fica na mesma altura
do último lance de arquibancada, por isso que alguns torcedores organizados invadiram a cabine para agredir jornalistas que ali não tinham nada a ver. Se, inclusive, em momentos do jogo, alguns torcedores mais exaltados, já com a derrota, colocaram bandeiras na janela e evitaram que os jornalistas filmassem o final do jogo, né? Então, enfim, é uma estrutura precária, os vestiários são ali embaixo, infelizmente, precários, a estrutura de imprensa para se trabalhar ali, para a circulação ali, é muito próxima das próprias torcidas organizadas, por isso que a gente viu muitas grades sendo arremessadas ali naquelas imagens, porque aquelas grades onde as pessoas estavam atacando era justamente o setor em que a imprensa passa por ali. Então não é questão somente da própria segurança dos torcedores, mas para quem vai trabalhar ao estádio e para o próprio visitante. Desculpa, então eu retiro o que eu acabei de dizer. Que eu estou dizendo que o estádio não tem problema nenhum, então tem problemas seríssimos. E cabe à Confederação Brasileira de Futebol, na hora de aprovar os estádios que fazem parte daqueles que serão utilizados no campeonato, vetar, exigir alterações, exigir uma estrutura mínima. Né? Existe uma necessidade, um caderno de encargos quer ver? Que precisa ser aplicado. Sabe como é que é o acesso da imprensa para lá? É um elevador para você chegar e que só cabe uma pessoa. Só uma pessoa, não é que são duas, três, uma pessoa por vez. Quantas pessoas trabalham no jogo de futebol? 80, 90, ou seja, você tem que esperar 90 vezes o elevador para você poder subir e acessar a cabine. Então eu retiro realmente tudo o que eu estava dizendo, a estrutura não comporta mais jogo algum. Mas a partir do momento que você falou, então a CBF, tudo isso que acontece só no Vasco, não acontece em outros lugares, já não tem condição. Então, eu também concordo. E eu achava de fato que iria acontecer alguma coisa nesse jogo, porque os ânimos, além de tudo isso, toda essa estrutura física que é precária e tudo, tem a questão do bairro, as ruas serem muito estreitas, o acesso difícil. Morreu uma pessoa fora do estádio. Né? A gente lembra do jogo do São Caetano. Aí eu concordo com o Pascoal. Para tudo. Momento, morreu alguém? Morre uma pessoa. Morreu e 3 foram baleados. Acabou se puder frisar essa imagem, só pra gente ter uma noção de como é que funciona ali, ó, no SCO. Aquele pequeno... ali aquele pequeno é o único ponto de cabine de imprensa. Ou seja, o acesso ali é só o cara pular a grade. O relato que eu tenho, e é um relato sério, com imagem, é de um cinegrafista de uma emissora com irmã nossa, em que ele foi quase que... Bom, pra mim isso até é uma tentativa de homicídio, porque quando uma pessoa vem com espeto de churrasco pra tentar te furar, ela tá tentando te matar. Como é que tem um espeto de churrasco dentro do campo? Exatamente. Eu acho que isso pra mim é muito mais grave do que um xingamento, que já é grave, uma cusparada, que foram inúmeras, né? Pessoas, amigos meus foram cuspidos, enfim, a tentativa de agressão foi gigantesca. Um companheiro nosso de trabalho, setorista do Flamengo, que nada tinha a ver com o assunto, coitado, estava lá trabalhando, foi agredido por torcedores do Vasco da Gama. É um horror. E um companheiro nosso, um cinegrafista, que estava tentando sair do local, porque o local estava cercado por pessoas e todo mundo encurralado, inclusive as nossas companheiras de trabalho, Helena Calil, a Samira Ponce aqui da produção, enfim, as pessoas estavam trancadas em banheiros porque elas não conseguiam sair, porque no mínimo corredor, que é um espaço estreitíssimo que uma pessoa passa, havia cerca de 4, 5, 10, 12, 15 torcedores do Vasco da Gama fechando espaço para que essas pessoas não pudessem descer, porque eles estavam tentando agredir a imprensa. Isso é uma selvageria. O que me incomoda profundamente no Eurico Miranda, é a arrogância, a postura de ficar sempre transferindo culpa e responsabilidade para os outros e não admitir, não assumir que esse estádio não tem condição. E ficar com essa bravata o tempo inteiro. Ninguém vai interditar o estádio do Vasco, porque o Vasco não sei o quê, porque aqui é São Januário, porque isso, porque aquilo. Então, as autoridades esportivas do Brasil precisam atuar, precisam se mexer, precisam simplesmente dar uma... Não só esportiva, né? Não só as esportivas, mas agora, por exemplo, tem o Ministério Público. Mas as esportivas, Sormani, elas precisam se mexer para dar um recado muito claro para as entidades esportivas, os clubes, que elas estão atentas ao que está acontecendo. Que não podem ser coniventes o tempo inteiro, que não podem se ajoelhar a um fanfarrão, como é o Eurico Miranda. Tem muita gente que gosta, muita gente que não gosta, é simpático, é engraçado, é divertido, sei lá, pode ser o que vocês acharam. O Benjo vive falando que quando ele fala a gente para prestar atenção, é verdade. O Eurico, é verdade. O Eurico é um cara agora é o seguinte, emblemático. Pode ser, só que eu acho o seguinte, é nocivo. O Eurico é um cara nocivo ao futebol.
Ele pode ser carismático, ele pode ser legal, ele pode ser, entendeu? Mas é um cara que faz mal ao futebol, porque o presidente de um clube, depois que acontece um negócio como esse, ele tem dia público não para defender o clube, para botar a culpa na polícia, ou seja o que for. Ele precisa bater no peito e falar assim, olha, para tudo. Está tudo errado aqui mesmo. Nós precisamos parar, nós, vascaínos, torcida do Vasco, grupos políticos, a gente não pode mais aceitar essa situação. Gente morrendo, Olha criança, a facilidade para entrar no campo. e torcedores quebrando o próprio estádio. Quer dizer, alguma coisa muito errada está acontecendo dentro do Vasco, entendeu? E eu acho que a punição tem que ser muito dura, porque Até 10 tem jogos, gente... é o que Olha, tá escrito o no máximo que CBDF. puder, o máximo que puder. Sabe por quê? A única forma de não ter mais briga dentro de São Januário é tirar o jogo de São Januário. Né? Tira Não, mas, o jogo ô de São Januário. Flavinho, é tirar o jogo de São mesmo- Januário é ou meu- tirar os briguentes do estádio? Porque aí também é Mano, uma você, outra pera um parte. pouquinho. Aí você, desculpa, você não, vai, mas você é uma vai, outra você situação. vai repetir Mano, aquele... Não, a impunidade do país. aquele discurso. Mas, ô Benja, eu concordo que o Vasco ele tem que ser responsabilizado também, porque o clube ele tem que sofrer um reflexo pela atitude dos seus torcedores, Claro que sim. principalmente da forma como aconteceu. Só que, Flavinho, é nítido, tá certo? Temos imagens ali mostrando torcedores ali com bambu tentando agredir pessoas, temos imagens aí de pessoas atirando bomba. Esse tipo de imagem, Flavinho, é conclusivo. Esse tipo de imagem serve para que você responsabilize o marginal. Porque você tirar, por exemplo, o Vasco de São Januário e colocar o Vasco, por exemplo, no Maracanã, você não impede aquele cara que estava com uma bomba na mão arremessando no gramado de estar presente no jogo. E é isso que precisa acontecer. Porque não basta só responsabilizar o clube. Você tem que tirar de circulação os marginais, os caras que também não colaboram Isso é com... muito difícil, mano. É muito Então, mas difícil, tem que mano. haver, Isso é senhor muito Mano. difícil. O que precisa Senhor Mano, fazer toda atitude exatamente radical isso, é para que a difícil. própria torcida se policie. Claro. É isso que tem que claro. fazer. Se- Então, por exemplo, hoje em se dia, auto- quando alguém joga um copinho de água, aconteceu em Itaquera outro dia, a própria torcida do Corinthians já foi atrás do cara, pegou e xingou o cara. Mas, senhor Mano, é mais fácil você pegar um cara que tá Percebe? jogando um copinho de água do que um cara que tá tirando uma bomba. Eu sei. Esse cara que tá tirando uma bomba é muito mais nocivo. Eu sei. Então, se você Não, mas começa a fazer isso, eu acho que acaba sendo didático. a atitude inicial é a mesma, de atirar sabe, sei lá, Moeda. um O pelo de princípio é o barba ou uma bomba. Você já está promovendo uma atitude que é essa Tá burlando a lei. que você Agredindo evidentemente a lei. deveria ter de postura. Sim, mas, ô Facincani, quando é um cara que tá com uma bomba caseira, Não. que é aquele tipo de bomba ali, é uma bomba caseira, gente, é praticamente uma granada. Sim. O cara que tá com esse tipo de artefato dentro do estádio, esse cara não pode ser encarado como um torcedor comum, que é Sei, tipo um mas, copo mano, de água. com o passar do tempo, esse cara vai ser censurado pelos próprios torcedores. Se você não punir a entidade, a instituição, não tem jeito. Não, mas eu acho que o Vasco Não também tem- merece o Vasco- uma o pena Va- por causa o- disso. O Vasco é muito maior do que esses caras. Muito maior. A história do Vasco é gigantesca. Esse estádio aí é um estádio que era o palco dos grandes jogos no Rio de Janeiro antes do Maracanã. Exatamente. Era o maior estádio do Brasil. Era o maior E se estádio a gente do Brasil. pegar a história do Vasco... Agora, só que acontece o seguinte, o tempo passa, você precisa fazer reformas. Claro. É que nem mulher. Você vai deixar descapitalizar a patroa? Não pode. Patroa, mas eu quero ir no cabeleireiro, você tem que deixar ela aí. Se comprar uma bolsa nova, Pascoal vai lá, dá pra Ana grana. Gente, que o comparação. São Januário, não é isso. Você... por exemplo, não ter uma sala de imprensa pro time adversário. É um ridículo. A entrevista do time Tem que adversário é construir. dentro do campo. É no Tem que campo mandar do fazer. É só um corredorzinho pra entrar na sala de Mas imprensa. aí entra Não pode ser assim. CBF. Não, é vistoria. Entra CBF, Mas é caderno do de próprio encargo. interesse do clube. Claro, Fabinho. também fazer, Fazer óbvio, isso. óbvio. Se a CBF não pede, eu não faço, não. Eu quero melhor pra quem vem me visitar. Porque quando eu for visitá-lo, eu também quero ser bem tratado. Facincani, quando que teremos o julgamento? Quando que teremos... O próximo jogo do Vasco é em São Januário? Contra o Quando que Santos. Contra o Santos. é? É no outro domingo, né? Ou é esse domingo? Não, acho que no final de semana é contra o Santos e no meio de semana o Vasco joga fora. Acho que é isso. Então, esse domingo é em São Januário. Contra o Santos, exatamente. O Vasco joga em São Januário esse domingo? Pode ser que não, julgamento porque tem o julgamento na quinta, próxima né? quinta-feira. Já da briga anterior. Da briga anterior. E tem 2 dias agora o procurador do STJD para apresentar a denúncia ou então pedir mais tempo para ter mais provas para poder apresentar uma denúncia mais robusta. É o que se espera que ele apresente Sobre aí no esse próximo- jogo. Sobre esse Agora, jogo. eu acho que o Vasco O próximo podia jogo do fazer- Vasco, mano, me fala, é contra o Vitória lá Então, na Bahia. mas Salvador. no domingo é Santos e Vasco Santos aqui. e Vasco. Outra coisa que é importante dizer. Santos e Vasco aqui de novo, o Vasco não joga foi, aqui? É porque ele pega o Vitória na Bahia. Vitória quarta, quarta-feira. Salvador Ah, tá. e domingo. É importante dizer o seguinte, segundo o procurador-geral do STJD, eu não sei qual é o nome dele, estava me lembrando agora da entrevista, ele falou, como não é a primeira vez que o Vasco está infringindo a lei, tá, com problemas desse tipo,
o máximo são 15 jogos? São 10 jogos. 10 jogos. Pela pode passar, reincidência. pela reincidência pode passar para Mas primeiro precisa ser julgado. Claro. Como ele vai ser julgado na quinta-feira, primeiro, no no segundo julgamento. daqui uns Você 4 sabe a anos. informação que chega, ô Facincani, que o Vasco tem sala de imprensa sim. É que no caso específico, por ser o Flamengo, o Vasco não liberou a sala de imprensa. Como se não tivesse. Percebe? Então é o menor sentido. É porque Então, o olha, Flavinho falou, entendeu? Uma coisa que Preço de visitante? É. Não, a única que tem, pelo que nós temos acesso, é a do Vasco. não sai Em um que entre o o outro. técnico do Vasco fala. Aí um sairia, o outro entra. Porque todas, rigorosamente, entrevistas visitantes que eu cobri em São Januário foram no gramado, ali do lado de onde as bombas estavam sendo atiradas nos jogadores, na entrada do túnel do O que vestiário. se esperava, só para fechar da minha parte, veja, o que se esperava de um presidente, de uma pessoa íntegra ou realmente preocupada com o que está acontecendo, com o que está vendo, né? Se eu fosse o presidente do Vasco ontem ou hoje, a minha entrevista seria o seguinte: ó, nosso próximo jogo é domingo e nós não